Eu não posso ser desagradável. Na hora do almoço, eu dei um exemplo e usei o Gabriel. Cadê o Gabriel? Está ali? Está lá. Eu brinquei com o Gabriel e disse assim, Gabriel, imagina a gente não junta panela de igreja, onde não deveria ter carne, mas tinha. Eu já fui em algumas programações de saúde que eu estava fazendo no fim de semana e teve junta panela e tinha carne servida no almoço. Só que tem um texto de Ellen White que ela diz que em reunião da igreja, reuniões campais, não deveria ter. Comer em casa é uma escolha, comer na igreja é outra. Mas imagina que tivesse. E aí o Gabriel senta e pega uma coxona de frango, e ele está sentadinho para comer, segurando a coxa de frango, eu vou e sento na frente dele. E quando eu sento na frente dele, eu olho para o prato dele, vejo ele com uma coxa de frango na mão e falo, credo, você vai comer isso? Isso é bicho morto, isso é cadáver. Eu fui agradável com ele? Sim ou não? Não, eu fui extremamente desagradável. Mas Paulo disse que eu preciso ser o quê? Agradável a todos. Se eu olho, por exemplo, no meu prato e vejo que tem um alimento saudável no meu e não tem no dele, tipo um brócolis, por exemplo, eu falo assim, nossa, Gabriel, você não pegou brócolis? Aí ele fala, não gosto desse negócio, não. Eu falo, não, olha, mas o brócolis é muito bom, ele tem sulforafano, que ajuda a prevenir câncer, esse tipo de coisa. Você não precisa saber que tem sulforafano, você só precisa saber que é bom. E você vai enfatizar aquilo que tem de bom no seu prato e estimulá-lo a comer aquilo. Fui desagradável com ele? Sim ou não? Não, eu olhei para qual prato? Para o meu, né? A minha avó dizia que tinha alguns macacos que enrolavam o rabo, sentavam em cima e ficavam rindo do rabo dos outros. É muito fácil no processo da mudança a gente ser um acusador, muitas vezes, ser desagradável. E temos que ter o equilíbrio e o bom senso para não fazer esse tipo de coisa. Isso afasta as pessoas, entendeu? Paulo ainda continua dizendo que ele buscava ser agradável a todos de todas as maneiras, não buscando o meu próprio proveito. Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente resolve fazer uma mudança de saúde e escolhe fazer a mudança de saúde porque descobre um problema, uma doença. Descobri que eu estou com câncer, descobri que eu estou com diabetes, e aí eu fico apavorado e falo, não, agora eu preciso obedecer aqueles 8 remédios, porque agora eu estou doente e Deus precisa me curar. Isso é uma mudança o quê? Egoísta. É buscando qual interesse? O meu, mas aqui diz assim, não buscando o meu próprio interesse. A gente tem o costume de dizer, se não vem pelo amor, vem pela dor, não é? Deus não quer que ninguém venha pela dor. Ele quer que nós tenhamos a compreensão do porquê mudar. E mudar antes mesmo da doença aparecer. Porque o propósito dele é que nós sejamos um povo diferente do mundo. O mundo está doente, nós precisamos ser sadios. Então, Paulo, ele disse que não é buscando o seu próprio proveito. Não é algo interesseiro para mim. Mas ele continua dizendo assim, mas buscando o interesse de quem? O que está escrito aí? Interesse de muitos. Com qual propósito? Para que sejam salvos. O propósito da minha mudança de saúde não é minha salvação, porque eu já entendo que sou salvo. Em João 1,29, João Batista, quando viu Jesus, avistou Jesus, e ele estava batizando, que era o seu ofício, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele estava afirmando que Jesus tiraria o pecado do mundo. Quando que ele tirou o pecado do mundo? Na ocasião da cruz. Ali ele tirou o pecado. Se ele nos olha agora sendo pessoas não pecadoras, nossa condição depois da morte de Cristo é de salvos. Eu não posso fazer reforma de saúde para me salvar, porque eu me salvo pelo sangue de Cristo. Eu já sou salvo. Eu faço reforma de saúde para manter a minha salvação. Eu não tenho como ganhar novamente aquilo que eu já tenho. Não é? Isso não é possível. Então, o nosso propósito de fazer reforma de saúde não é salvar-nos, mas é dar a possibilidade para que outros sejam salvos, em vários sentidos. Se eu tiver saúde e disposição física, eu vou trabalhar para salvar os outros, eu vou sair, fazer o trabalho missionário. Mas mais do que isso, nós vivemos num mundo de doente. E tem um texto de Ellen White que se encontra no livro Medicina e Salvação, que diz o seguinte, se os nossos obreiros estivessem mais bem preparados na questão da obra missionária, seria uma bênção por onde quer que eles vão. E todo campo novo deveria começar pela obra médico-missionária. Medicina e Salvação, se não me falha a memória, página 239. Tá? Está escrito esse texto. Que em campos novos deveria começar por saúde. Qual que é a maior prioridade do mundo hoje? É Cristo ou saúde? A maior prioridade para o mundo hoje. Para o mundo é saúde. Mas nós sabemos que a maior prioridade é Cristo.
Jesus, ele chegava e não dizia assim, olha, eu vim para te salvar. Ele vinha e fazia o quê? O que queres que eu te faça? Aí ele vinha, curava e depois falava, vá e não peques mais. Primeiro a gente oferece o que o mundo precisa, que eles querem, que é saúde. E depois nós temos a possibilidade de evangelizar o mundo. Amém? O último texto está em 1 Coríntios 11, verso 1. Aqueles que estiverem com a Bíblia vão ver uma coisa extremamente interessante. O capítulo 11 começa ali no verso 1, mas o subtítulo só está no verso 2. Vocês estão vendo aí quem está com a Bíblia? O subtítulo está no verso 2. Qual que é o subtítulo? Você pode ler para mim? O véu e seu uso na igreja de Corinto. O véu e o seu uso na igreja de Corinto. É o subtítulo do capítulo 11. Vai ser esse o assunto. Só que o verso 1 faz parte de qual contexto, então? Do anterior. E no anterior ele está falando sobre a mudança. E aí ele termina dizendo que existe um modelo. E ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom, a quem nós devemos imitar? A Cristo. Então agora vamos conversar sobre a vida das galinhas e vamos ver a quem nós estamos imitando. Se estamos imitando mais a Cristo ou mais as galinhas. Pensa comigo o seguinte. Quanto tempo levava para se abater uma galinha? Quanto tempo levava para uma galinha morrer? Eu sei que quem mora em São Paulo, né, não costuma ver muito esses bichos, só depois de morto, sem pena. Uma vez eu viajei para Goiás e uma menina de São Paulo, né, que eu acho que só vivia em um apartamento a vida inteira, né, nós estávamos debaixo de uma palhoça, brincando, jogando, né, era adolescente, e uma lagartixa, vocês conhecem lagartixa? Conhece? Então, ela não conhecia. Uma lagartixa começou a subir no tronco da palhoça. Essa menina levou um susto tão grande, se jogou para trás, caiu no chão, bateu a cabeça e gritava, lagarto, lagarto, lagarto. E eu falei, meu Deus, de onde essa menina veio? Depois descobri que era de São Paulo. Né? Não que o povo de São Paulo tenha problema, mas é que a gente não costuma ver bicho, porque aqui é selva de pedra, não é? O bicho homem é diferente, né? Nós já vimos que nem pertencemos ao reino animal. Então, assim, quanto tempo levava para se abater uma galinha? 6 meses. Ó, tem um aqui que viveu na roça, ou pelo menos tem alguém que viveu, né? Estudou. Tem que ter alguma coisa, porque vocês não viveram na roça. Estudou o quê? Logística. Não tem nada a ver com galinha, né? Estuda de tudo, né? Bom, é eclético, né? Mas não é igual jornalista, né? Porque diz que jornalista sabe um pouco de cada coisa, mas não sabe muito de nada. Pelo menos é assim que diz. Eu não concordo, também gosto da profissão. Eu estou zoando, já estou aproveitando aqui que tem amigo para tirar sarro, né? Bom, galinha levava 6 meses para morrer. E agora? 42. Já diminuiu. 42. Não, é que os caras já adiantaram, agora mudou a matéria. Eles conseguiram melhorar agora. 42 dias se abate uma galinha pesando 2,2 kg. Antes, 6 meses com aproximadamente 2,800 a 3,200. Agora, 42 dias com 2,2 kg. E tem um tal de mini frango, que eles chamam de mini poio, que surgiu esse negócio aí na Espanha. O mini poio abate com 21 dias, pesando 1,1 kg. Um franguinho pequenininho, 21 dias. Mas 42 dias é o nosso padrão. Tá? O que fizeram para essa galinha de 6 meses começar a morrer agora com 42 dias? Muitas coisas. Primeira delas, melhoramento genético. Como zootecnista, nós atuamos em 3 áreas básicas: reprodução, melhoramento genético e também a parte de nutrição. São as 3 áreas que o zootecnista atua. E olha, a zootecnia é uma faculdade difícil, são 5 anos integral o curso. Né? E eu estudei todo esse tempo para não atuar como zootecnista. Né? Sou especialista em carne para virar vegetariano. Né? Abandonei um mestrado na área de qualidade de carne, né? Porque teria que trabalhar com presunto suíno. E hoje sou nutricionista, trabalho fazendo mestrado agora na área de fisiopatologia do diabetes. Mas o conhecimento que me foi agregado nesses 10 anos que eu trabalhei com qualidade de carne, desde o dia que eu entrei na faculdade, no período que eu dei aula para zootecnia, do mestrado, no período de especialização, eu descobri que qualidade fazia parte do nome, mas não do produto. Porque quando você vai numa fazenda, o dono da fazenda, que tem lá 6.000 frangos em cada barracão, não come aquele frango. Ele tem um galinheiro lá para comer galinha de 6 meses, carne dura, rica em colesterol. E um dia eu perguntei para ele assim, eu estava no 3º ano da faculdade, bobinho ainda, não sabia quase nada, não tinha entrado nas matérias específicas. Perguntei assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, pode.
Eu falei, o senhor tem 6.000 frangos aqui dentro e tem um galinheiro lá com um pouquinho de galinha para comer carne dura, cheio de colesterol. Eu falei, por que você não come essa galinha? Aí ele olhou para mim e falou assim, que ano da faculdade que você está? Eu falei, estou no terceiro. Ah, terceiro. Eu falei, é. Ele falou, você não teve as matérias específicas ainda, né? Eu falei, não. Ah, então por isso você está me perguntando, depois você vai entender. Não me respondeu. Eu fiquei com cara de bobo, né? Todo mundo ficou olhando para mim assim da minha sala, né? Que eu fiquei sem resposta. Eu fiz de conta que tinha entendido o que ele falou. E esqueci. Fiz 4º ano, fiz 5º ano, estava no mestrado. Quando estava no mestrado, eu me lembrei da pergunta que eu havia feito. E eu comecei a fazer uma retrospectiva daquilo que eu aprendi no 4º, no 5º ano, no período de mestrado. E me lembrei do meu apelido na época da faculdade. Falar apelido de faculdade é uma coisa perigosa, né? Mas o meu era tranquilo, né? O meu apelido na época da faculdade era zootecnista do asfalto. Porque nós éramos em 44 alunos, 43 filhos de fazendeiro. Só tinha um que não era. Adivinha quem? Eu era o único que não tinha terra, não tinha propriedade. Os outros 43 amigos de sala tinham terra e podiam produzir o alimento que eles comiam do sistema artesanal. E eu tinha que comprar aquelas porcaria que eles produziam depois, né? Então, meu apelido era zootecnista do asfalto. E comecei a avaliar como era produzido e falei, vixe, não dá para continuar comendo isso não, né? E comecei a mudar o meu estilo de vida justamente por conta disso. Foi isso que me chamou muita atenção. Não foi a mensagem de saúde em si da igreja, porque a mensagem de saúde da igreja, ela criava para mim barreiras, porque as pessoas que vinham falar, elas mais acusavam do que te estimulavam a mudar. Não mostrava por que você tinha que mudar, e era uma coisa acusadora, dizendo que você ia para o inferno, dizendo que 3 azeitonas equivaliam um bife, umas coisas assim que não tinha nada a ver, né? Imagina, 3 azeitonas tinha a proteína de um bife. O peso de 3 azeitonas dá menos do que o peso que tem de proteína no bife. Não tem como, né? Mesmo que o caroço inteiro seja proteína, não dava, né? Então, assim, por conta dessas frases e por conta de uma maneira que era transmitida a mensagem de saúde, eu tinha um bloqueio muito grande. Mas a área de zootecnia e os últimos anos acabaram abrindo a minha mente para entender de que Deus tinha razão quando Ele orientava para o homem fazer uma reforma de saúde, né? E as galinhas, então, começaram a receber um melhoramento genético, trabalhar com reprodução e trabalhar com muito a questão da nutrição. A nutrição do homem é anos-luz atrasada em relação à nutrição das galinhas. Por quê? Porque o homem não dá para matar para fazer experimento, né? Galinha não tem problema. Ou tem, mas morre. Então, eles conseguiram já descobrir nas galinhas quanto que você precisa dar de aminoácido. O que é aminoácido? É o constituinte da proteína. Então, não tem sobra, a gente trabalha com proteína real para a galinha. Eu ofereço a quantidade que ela precisa e não vai ter proteína sobrando lá nas fezes dela depois. O aproveitamento é máximo. Então, as coisas são evoluídas. Tudo isso foi contribuindo para que as galinhas tivessem, né, um rendimento melhor em termos de ganho de peso. Mas teve algo que marcou a história da produção das galinhas. Sabe o que foi? Lembra daquele ditado do passado que dizia assim: no passado meus avós dormiam com as galinhas e acordavam com o galo cantando? Pois é, galinha dormia cedo. E galinha que está dormindo não está comendo. Então não é interessante a galinha dormir cedo? Um bichinho aqui, sumiu. Bom, não era interessante as galinhas dormir cedo? Então eles pegaram essas luzes brancas e começaram a colocar luz branca no barracão e descobriram que isso daí influenciava no fotoperíodo. E que as galinhas não iam dormir cedo, elas ficavam acordadas por mais tempo. Colocaram 6 horas a mais de luz artificial. Já tem 12, foi para 18. As galinhas começaram a dormir em qual horário? Meia-noite. Meia-noite. E o que elas ficavam fazendo das 6 da tarde à meia-noite? Conversando? Comendo. E comendo favorecia ganho de peso. Pergunta básica. Estamos indo dormir com as galinhas? Sim ou não? Nós vamos dormir por volta da meia-noite? Vamos ou não vamos? Vamos. Isso é vida de galinha, meus queridos? Vida de galinha. Mas colocaram uma ceia para a gente comer à noite. Na ceia, na Bíblia, tem um caráter tão bonito, mas o ato de dormir tarde gera um problema aqui que aconteceu com as galinhas e gera conosco. Sabe qual? As galinhas começaram, por conta do fotoperíodo aumentado, não ter tempo suficiente de fazer todos os processos de regulação durante o sono. E esses processos de regulação que deveriam ser feitos durante o sono, um deles é controlar o hormônio do estresse, o cortisol. E as galinhas começaram a ficar com um cortisol alterado, que gera estresse. Galinha que fica estressada vai fazer o quê? Bicar uma a outra.
E elas começaram a se bicar até a morte. E precisavam resolver esse problema, porque aumentou o nível de agressividade das galinhas, por conta da restrição de sono. Como é que se resolve o problema? Corta o bico das galinhas. E quando você deixa o bico da galinha quadrado e ela não tem mais condições agora de ter capacidade seletiva, né? Ela não come mais de grão em grão, agora de bocado em bocado, ela aumentou o volume de alimento ingerido, porque ela estava estressada e muitas vezes o estresse acaba conduzindo a gente para onde? Para comida, porque quando a gente come determinados produtos, ele aumenta a produção de dopamina e te deixa feliz naquele momento. Principalmente açúcar, ou farinha branca, no caso, também entra nessa lista, gordura e os estimulantes. Tem muita gente que quando está deprimido vai comer o quê? Chocolate, porque ele tem açúcar, tem gordura e tem estimulante. Então, o que começou a acontecer conosco também? Pelo ato de dormir tarde, começamos a buscar na alimentação um refúgio para tentar melhorar o nosso nível de estresse. Querendo ou não, o ato de dormir tarde está nos conduzindo a ter um estilo de vida semelhante ao das galinhas. Comer mais por impulso do que por autocontrole. As coisas não são legais. Bom, vamos continuar tentando entender algumas coisas. Quantos de vocês têm tempo de sentar e fazer uma refeição de almoço com pelo menos 30 minutos, sentado à mesa? Deixa eu ver as mãos. É um bom número até. Agora, quantos fazem essa refeição de 30 minutos? Ah, diminuiu bastante, né? Nós comemos às vezes muito rápido, o tempo não permite. Quantos aqui são bancários? Tem bancário aqui? Tem algum bancário? Tem. Bancário tem tempo de comer? Não tem, né? Então, muitas profissões estão fazendo com que o nosso tempo de almoço se torne cada vez mais curto, fazendo com que a gente tenha que comer muito em pouco tempo. E essa questão de comer muito em pouco tempo está relacionado ao ato de não mastigar. O tempo de saciedade demora mais para vir, e quando chega o tempo de saciedade, você já passou da conta. Então, nós precisamos ter tempo também para sentar à mesa e poder degustar aquele alimento, coisa que não tem acontecido muito nos dias de hoje. Mas olha que coisa interessante. As galinhas estão lá, dormindo menos, mais estressada, comendo mais. Tá? Tudo que é bolado hoje dentro do galinheiro tem o propósito de fazer com que as galinhas gastem o menor número de calorias possível. Porque quanto mais caloria ela gastar, mais tempo vai levar para ela chegar no peso de abate. Então, é interessante que eu tenha uma galinha extremamente ativa ou uma galinha sedentária? Sedentária. E como é que eu faço uma galinha se tornar sedentária? A galinha está lá no galinheiro para fazer somente duas coisas, comer e beber. Depois dormir, né? Dormir é pouco agora. Mas é comer e beber. Então é interessante que os comedouros e bebedouros sejam distribuídos em distâncias que evite elas terem que andar muito. Então eu coloco comedor, bebedouro, comedor, bebedouro, comedor, bebedouro, e vou distribuindo isso de tal forma que todas as galinhas possam comer ao mesmo tempo e possam beber ao mesmo tempo, para que não haja fila e não haja necessidade de sair andando atrás de comida. Isso faz com que evite o gasto calórico e a carne fica mais macia, porque uma galinha que anda muito começa a trabalhar a musculatura e a carne fica dura. Pergunta para vocês, nós somos extremamente ativos ou não? No Brasil, 60% da população brasileira é considerada sedentária. O que é uma pessoa sedentária? Sedentário é aquele que não gasta 2.200 calorias na semana com atividades do cotidiano. Passear com o cachorro, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, né? Lavar o carro. Essas atividades são chamadas atividades do cotidiano. E se você gastar 2.200 calorias, você já sai do sedentarismo. No Brasil, 60% da população não gasta 2.200 calorias com essas atividades. Quanto mais pensar, então, na prática de atividade física, né? Então, isso, querendo ou não, é vida de galinha. É semelhante. Somos sedentários assim como elas. Somos sedentários. Tem outras correlações importantes para a gente fazer. Eu sempre ouvi, desde criança, que a propaganda é a alma do negócio. Vocês acreditam que isso é verdade? Sim ou não? Propaganda é a alma do negócio? É. Se eu quero que a galinha coma, eu devo fazer propaganda da comida para a galinha. Como é que eu faço propaganda de comida para a galinha? Coloco uma televisão mostrando um milhozinho assim. Como é que eu faço propaganda da comida para a galinha? Eu preciso chamar a atenção dela para onde está a comida, não é verdade? A comida fica no comedouro. Então, o que eu posso fazer nesse comedouro para chamar a atenção? Colocar uma luz piscando assim? E eu uso o quê?
Alguém falou? Não, usa cor. Eu preciso de cores fortes que sejam atrativas para que a galinha sinta o desejo de ir lá e ver o que tem lá. Aí quando ela chega para ver o que tem, ela encontra comida, ela vai fazer o quê? Ah, já vim até aqui para ver o que era, agora é comida, eu vou comer. Sabe quais as cores que se usam, as mais usadas ali nos comedouros e bebedouros? Vermelho e amarelo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Um M que fica pendurado lá em cima, assim. Descobriram que vermelho e amarelo são cores fortes e que chamam atenção e que dá vontade de fazer o quê? Comer. Vamos lembrar. McDonald's tem vermelho e amarelo. Quem mais? Habib's tem vermelho e amarelo. Lembra que eu falei, Vicky, para você prestar atenção hoje quando a gente passou por um Habib's? Pensa mais aí, alguém já falou outra aqui, ó. Burger King, Bob's, El Pollo Loco. Tem uma rede que está se espalhando no Brasil que chama Frango Louco, né? El Pollo Loco também. Se você for reparar, quase todas elas usam vermelho e amarelo. Às vezes usam verdinho, tipo o Pizza Hut. Tem vermelho, tem amarelo e tem um verde, né? Mas tem um vermelho e amarelo. O que eles estão fazendo com a gente? Estão tentando nos manipular e quando eu olhar para aquilo, mesmo que não esteja com fome, sentir fome. A propaganda é a alma do negócio. A questão das cores se usa muito, né, jornalista Jamba? Não se usa muito isso na mídia? As cores é utilizado. Tem disciplina na faculdade que chama marketing das cores, hoje. Marketing das cores, como usar as cores para atrair o teu cliente. E as redes de fast food sabem fazer isso muito bem. E o zootecnista também sabe com a galinha. Nós, querendo ou não, estamos levando uma vida semelhante, estamos sendo manipulados da mesma forma. Isso é manipulação. Eles acabam nos atraindo como isca. Eles são a isca e nós vamos lá, vamos atrás. Mas olha só. Eu me lembro de uma propaganda da Negresco, aquele biscoito recheado. Talvez vocês já devam ter comido, alguns dizem que acham bom, né? Eu já achei, hoje não acho mais, não sinto nem vontade de comer mais, né? Mas eu me lembro de uma propaganda da Negresco extremamente interessante. E eu quero que você reflita na mensagem que essa propaganda transmite. Eu não vou passar a propaganda, mas eu vou contar para você como era. Tinha um rapaz que estava na catarata do Niágara. Alguém já se lembrou da propaganda? Não? E aí tem uma pessoa, uma mulher do lado, e ela pega um pacote de Negresco e começa a abrir. E quando ela abre, aquele primeiro pacote do biscoito cai da mão dela em direção às cataratas do Niágara. Alguém lembrou agora? Ninguém? Nossa, será que só eu prestava atenção? Ali um já lembrou. E o biscoito começava a cair e ele olhava a cena rapidamente assim e pulava nas cataratas do Niágara. E ele vinha caindo, ele passava pelo biscoito, caía dentro da água, saía de dentro da água, esticava a mão e pegava o biscoito. Aí depois aparecia a cena, ele sentadinho do lado assim, degustando aquele biscoito. Qual a informação que passa para a gente? Que vale qualquer esforço para comer um biscoito Negresco. Isso daí é propaganda. Você já sentou para assistir televisão com seus filhos? Quando termina um intervalo, existem dois tipos de quero. Eu quero isso para brincar, eu quero isso para comer. É ou não é? As propagandas no intervalo dos programas de criança só são propaganda de brinquedo e comida, brinquedo e comida, brinquedo e comida, vai revezando. Basicamente só passa isso. Por quê? Porque aquilo vai afetar onde? A mente, o psicológico. Quando nós estamos sentados na frente de uma televisão, de tudo que nós assistimos, 60% passa direto para o nosso subconsciente sem pedir permissão. Nós só conseguimos filtrar 40% daquilo que nós assistimos na televisão. E quando nossos filhos estão diante da televisão assistindo essas propagandas, eles vão sentir vontade de comer isso, mesmo que nunca tenham provado. Uma outra propaganda para vocês terem noção. Essa propaganda, para mim, foi a melhor propaganda que eu já vi até hoje. Tinha uma criança no balanço, e o balanço vinha até a frente, e a câmera filmava, e nesse momento que a câmera filmava a criança à frente, ela estava com um sorriso aberto. Quando o balanço baixava, ela fazia cara de choro. E a cena foi se repetindo 2, 3 vezes, e a câmera começa a girar o seu ângulo, né, para mostrar por que a criança sorria quando estava com o balanço à frente. E quando a câmera gira, na frente tinha um muro, mas quando ela chegava lá na ponta, assim, o balanço chegava lá em cima, ela conseguia ver o símbolo do McDonald's. Qual a mensagem dessa propaganda?
Só existe felicidade com McLanche Feliz. Propaganda é a alma do negócio. Isso funciona. Funciona. Se não funcionasse, eles não investiam milhões em propaganda. Agora você vai, por exemplo, no shopping, senta na praça de alimentação e tem aquela churrascaria lá que é do Chitãozinho e Chororó, e fica passando uma cena onde tem um pedaço de carne que fica sendo fumaça. Já viram? Já ou não? Eu não como carne, mas quando eu vejo aquilo, eu fico pensando, nossa, esse negócio era bom mesmo, hein? Olha lá como é que tá bonito aquele corte ali. Até eu que não como carne, às vezes, fico olhando para aquele negócio ali, a boca saliva. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ficamos diante, assistindo, olhando, contemplando, porque isso é perigoso. Propaganda é algo muito forte, muito forte. Bom, ainda tem mais coisa para a gente conversar. Propaganda, então, é a alma do negócio. Só que a gente tem que entender o seguinte: as cadeias de fast food, elas usam os recursos para nos levar até a lanchonete. Mas depois que estamos na lanchonete, usa-se outros recursos para que você volte até a lanchonete. Os recursos são quais? É aquilo que vai trazer para você um estímulo muito grande no seu paladar e vai gerar vício. Tem uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, onde um grupo de ratos recebeu uma alimentação rica em gordura e açúcar. E rapidamente esses ratos mostraram sinais de dependência daquele alimento. O que eles fizeram que descobriu que os animais estavam viciados em gordura e açúcar? Os ratinhos estavam aqui na gaiolinha deles, acostumados a comer gordura e açúcar. Colocaram o alimento que eles estavam acostumados a receber em uma outra gaiola e ligaram essas duas gaiolas por um tubo de acrílico, mas dentro daquele tubo de acrílico havia eletrodos que davam choque nos ratos. Colocaram na gaiola dos ratos água e alimento saudável. O que vocês acham que os ratos preferiram fazer? Comer alimento saudável ou levar choque na ida e na volta, só para ir lá comer o alimento que era viciante? Pois é. A gordura e o açúcar criou uma dependência nos ratos tão grande que eles preferiam sentir a dor do choque para poder comer aquele alimento que eles estavam acostumados, do que comer alimento saudável que estava ali do lado. Terrível isso, não é? Na segunda parte do projeto, eles tiraram o alimento que eles estavam viciados e colocaram na gaiola deles somente alimento saudável e água. Sabe o que aconteceu? Greve de fome. Alguns ratos morreram de inanição. Preferiram morrer do que comer aquele alimento saudável. Infelizmente, Satanás ele trabalha na indústria de alimento e nós lemos de manhã dizendo que ele tem... O celular está aí com você, né? Que ele tem um poder muito grande sobre o homem através do apetite, que ele exerce um poder muito grande. Mas eu não continuei lendo o texto, eu fiz uma pausa e não terminei de ler aquele texto para vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para isso que está escrito no livro Conselho para a Igreja, se não me falha a memória, agora na página 103, no 5º parágrafo deve ter, ou 104, parágrafo 1, deixa eu ver aqui. Página 103, 5º parágrafo. Preste atenção nisso que eu vou ler para vocês agora. A mais perigosa proposta de Satanás. Veja isso. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Isso aqui é uma comissão, onde está reunido Satanás e os seus demônios. E nessa comissão o propósito era que eles apresentassem propostas para que fosse escolhido a maneira mais eficaz de fazer o máximo de mal à família humana. Terrível, hein? Aí diz assim, ó. Foi apresentado proposta sobre proposta, então os demônios vieram apresentando ali as suas propostas, até o ponto que Satanás mesmo, finalmente Satanás mesmo, imaginou um plano. Olha qual era o plano dele. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimentos e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Vocês entenderam isso?
ele tomaria aquilo que Deus deu como alimento, a uva, o trigo, a cevada, e transformaria esses alimentos em venenos. Com a uva ele fez o quê? O vinho alcoólico. Com o trigo ele fez o quê? Farinha branca. Com a cevada ele fez o quê? Cerveja. Com o café, torrou a semente e disponibilizou para a gente. Olha, café é uma fruta que você pode comer. Não tem problema nenhum você comer a fruta café. Está escrito em Gênesis 1:29 que Deus deu as frutas. Café não é uma fruta? Mas tem problema beber café? Sim. Porque quando você bebe café, você está bebendo o quê? Uma bebida feita com o quê? Com a semente torrada e moída. Se você quiser comer a fruta café e engolir a semente, vai ter problema? Para o cérebro, não. Talvez para sair, né? Mas para o cérebro, não. Mas o processo de torrefação e moagem expôs o homem a ter contato com uma substância que estava só dentro da semente, que é a cafeína. Então vem a indústria e começa a manipular isso. Se você comer cacau, tem algum problema? Se você comer chocolate branco, tem algum problema? Fora o aumento do colesterol, a chance de uma esteatose hepática, um infarto lá na frente? Tem algum outro problema além disso? Não. Mas e se você comer o chocolate ao leite ou o chocolate amargo, meio amargo, tem problema? Tem. Porque o chocolate ao leite, o meio amargo e o amargo, ele é feito com a semente do cacau torrada e moída. E a mesma substância que tem dentro da semente do café tem na semente do chocolate. Só muda o nome. Um chama cafeína e o outro é teobromina. Então a mesma substância, o efeito colateral é o mesmo. E tem chocolates que a dose, né, de estimulante dele é maior do que a dose de estimulante de uma xícara de café. Agora veja, Satanás ele quer trazer a ruína através do alimento, não é? Não foi isso que nós lemos? Se ele quer trazer a ruína através do alimento, ele vai dizer que aquilo que é ruim é bom ou aquilo que é ruim mesmo. Ele vai dizer que o que é ruim é bom. Qual o chocolate que a indústria, a ciência, todo mundo diz que é bom? Chocolate amargo, 70% cacau, é o que tem maior teor de estimulante. Aquele que é o pior, ele diz que é o melhor. Por quê? Porque ele quer que a gente caia matando. Você já viu alguém viciado em chocolate branco? Alguém falou. E quantos são viciados em chocolate ao leite ou chocolate amargo? Quantos eu? Vai sair bem mais, né? A gordura vicia, mas imagina se você junta gordura, açúcar e estimulante. Então nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que foi dado por Deus como alimento seria convertido em veneno, com o propósito de arruinar as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sobre a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Olha esse final desse texto. Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso das bebidas alcoólicas e do fumo, café e chá preto. Aqui não se fala de chocolate, porque na época de Ellen White, chocolate não era feito com semente de cacau torrada e moída. Eu tenho chocolate de alfarroba. Chocolate, na verdade, é um processo químico que pode ser feito ou com cacau ou com outras plantas. E eu tenho chocolate de alfarroba, que é uma semente, que é uma vagem, que não tem estimulante. Então, na época de Ellen White, com certeza, o chocolate não era o chocolate que nós temos hoje. Mas olha esse daqui, ó. A mente dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos. O cérebro não mais é capaz de discernir corretamente. Lembra a questão do discernimento? Conhecereis a verdade. O inimigo tem o controle. O homem vendeu a razão por aquilo que o enlouquece. Terrível, né? Terrível esse texto. Bom, depois eu vou responder as perguntas de vocês. Minha esposa vai cantar 2 hinos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. As galinhas têm esse estilo de vida porque os homens controlam
o estilo de vida delas, com o propósito de que elas cresçam mais rápido e morram mais rápido. Só que nós somos seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus. E nos foi conferido a capacidade de fazer escolhas. O estilo de vida que nós levamos não precisa ser o mesmo que as galinhas levam, porque nós temos a liberdade de escolha. Mas eu só vou conseguir vencer e me libertar daquilo que me prende, as coisas que são erradas e que têm trazido muito prejuízo à minha vida, a partir do momento que eu pedir para Deus agir na minha vida, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio. Se eu quero continuar comendo determinados produtos que me fazem mal, Deus vai liberar, Ele vai permitir. No entanto, que nós lemos hoje em Salmo 78, que Ele até conferiu a carne que o povo pediu, mesmo não querendo, Ele deu a carne. Só qual foi a consequência? Morte. Nós temos que aprender a fazer boas escolhas, e o desejo de fazer não vem de nós, vem de Deus. Mas temos que dar a liberdade dele agir, para que a gente possa se libertar e deixar de viver no estilo de vida das galinhas e começar a viver no estilo de vida que Deus orientou. retirou e o universo
deixaram longe do Pai. Foi o que o matou. Se fui eu que o abandonei na hora de morrer. E por que morreu? Se o lugar ali era já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Então, 6h34. O programa começou por volta de umas 5h30, nós estamos com 1 hora de programa. Eu acho que eu poderia responder 5 perguntas, minha esposa canta mais um hino, e nós nos despedimos. Porque aí não fica cansativo para ninguém, eu já percebi que alguns já precisaram se ausentar, talvez vocês tenham outros compromissos. 5 perguntas, tá bom? Pode ser ou não? Isso se tiver 5, né? Se não tiver nenhuma, a gente já encerra também. 5, então? Alguém... Tamiris, você me ajuda? Caso alguém queira fazer uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Aqui tem uma. Então, começamos aqui. Primeira.
depois segunda para cá. Tanto faz. As duas serão respondidas. Você falou sobre a cadáver, galinha, né? Eu quero saber sobre os peixes. Sim, tá. Se a gente fosse falar de carne, né, pelo tempo de estudo que eu tenho na área de carne, a gente costuma falar muito mal da carne vermelha, e ela realmente não é boa. Mas dentre as carnes de aves, os peixes e a carne vermelha, a que está trazendo menos prejuízo ainda para a saúde humana é a carne vermelha. A gente costuma tirar primeiro a carne bovina e deixar por último o peixe. Pois é, deveria começar pelo peixe. Hoje, pelo sistema de produção, a carne de pior qualidade que nós temos recebido é o peixe. É o pior. Seja do mar, seja do rio, seja de fazenda de peixe, eles têm trazido grandes problemas. Se for do rio, a quantidade de metais pesados presente na carne do peixe é muito alta. Os metais pesados, eles se depositam nos órgãos moles e depois de alguns anos eles acabam gerando câncer desses órgãos. Pâncreas, fígado, baço. Além disso, nós temos a questão dos peixes que são criados em fazenda de peixes, em criadouros. Dentro do criadouro, o peixe ele tem data para entrar e data para sair. Eu, por exemplo, se sou um piscicultor e estou fazendo um negócio, digamos que aqui esteja o meu comprador de peixe, dono de uma grande rede de supermercados, já que trabalha com logística, vai mexer na parte de e-commerce. Então, um dono de uma grande rede de supermercado, eu vou e combino com ele, olha, eu posso entregar peixe para você toda terça e quinta. Assumir um compromisso ou não assumir? Assumir. Toda terça e quinta eu tenho que levar peixe para ele. A questão é que quando você trabalha numa fazenda de peixe, você depende muito do quê? De condições climáticas. A qualidade de água é mais importante do que o próprio peixe. Se você der ração, com 26 gramas de proteína, o peixe vai engordar e você vai ter peixe para bater no período correto. Contanto que você trabalhe com a qualidade de água. O mais importante é a água. Só que assim, a água dos tanques tem uma alga chamada fitoplâncton. Essas algas, elas realizam fotossíntese, e no seu processo de fotossíntese, ela produz oxigênio. E o peixe respira na água. Você pode já ter visto algumas vezes o peixe colocando a boca fora d'água, mas não é para respirar, né? E ele respira dentro da água. E ali acontecem as suas trocas gasosas. E ele também joga todos os suas excretas na água. E as excretas dele é rica em amônia, que é tóxico. Mas as bactérias, os fitoplâncton, eles usam essa amônia como fonte de nutriente para fazer mais fotossíntese e continuar crescendo. A questão é que num dia nublado, se o dia nublou igual hoje, não sei se choveu depois que nós chegamos, mas o dia estava nublado, o sol desapareceu num dado momento. Se o sol desaparece, a quantidade de fotossíntese na água cai. E por cair a quantidade de fotossíntese dos fitoplânctons, diminui então a quantidade de oxigênio e os peixes começam a morrer, intoxicados com amônia. Tenho que corrigir o pH da água. Para corrigir o pH da água, eu preciso jogar produtos químicos. Todos esses produtos químicos que são jogados na água, eles têm um período que é chamado período de meia-vida. É o tempo que ele continua agindo na carne do animal, ali no peixe, até ele deixar de agir. Geralmente esse produto tem uma durabilidade ali, meia-vida de 15 dias. Mas eu combinei que toda terça e quinta eu entregaria peixe. Imagina se no domingo, eu tenho que tirar aquele lote na terça, no domingo teve um dia nublado e eu tive que jogar produto químico. Domingo, segunda, terça, tem mais 2 dias. Não dá para completar o ciclo de 15. Ligo para ele e falo, o negócio é o seguinte, o peixe está pronto para bater, só que está com resíduo químico aqui, você vai ter que esperar mais 12 dias para eu poder levar esse peixe para você. Vou fazer isso? Claro que não, porque pode ficar nublado nesses próximos 12 dias, em um outro período. Aí eu vou ter que fazer o quê? Mais 15 dias? Não tem condições. O que eu vou fazer? Vou honrar com o meu compromisso e vou entregar peixe para ele. Estou entregando um peixe com data, com peso, mas não com qualidade. A qualidade não se preza hoje mais na questão produção animal. Se preza é velocidade. Se preza é quanto que a gente consegue render. Então, esse é um dos problemas. E quando a gente pesca no mar, ou pega o peixe do mar, também tem o problema que ninguém pesca hoje mais em águas profundas. Se está pescando em água rasa. Então, a quantidade também de metais pesados que vem nesse animal é muito alta. Além do que, o sistema de transporte do peixe é o sistema mais delicado que tem. Peixe pode ser congelado? Sim ou não? Pode ou não? Pode. Mas quando você pesca, você consegue congelar o peixe até trazer ele? Não. O que a gente faz, então, com ele? Refrigera.
E refrigerar quer dizer que você vai baixar a temperatura para que as bactérias que existem naquele peixe cessem o seu ciclo de desenvolvimento. Quando a gente fala de microbiologia, é importante entender uma questão. Quando eu pego um pedaço de carne, cortei lá um pedaço de carne e coloco fora de casa, esse pedaço deixo exposto, vai vir mosca que vai pousar ali, vai ter bactéria, isso, aquilo. Aí vai levar um tempo para aqueles micro-organismos que estão na carne, que foram depositados na carne depois que eu expus, comecem a crescer. Isso é chamado de fase lag. É como se você tivesse um gráfico onde tem um período onde tem só contaminação. Está sendo contaminado o alimento, mas não tem ainda crescimento, né, de micro-organismos ali. Depois que você tem essa fase lag, você tem o crescimento, a estabilidade e a morte dos micro-organismos. A carne de peixe não existe fase lag. Ela já tem a sua própria contaminação. No entanto, que se você colocar peixe, frango e a carne vermelha, qual que estraga primeiro? O peixe, porque não tem necessidade de ser contaminado, já vem contaminado. Então, o transporte é precário, é só refrigerado, não elimina aquela carga microbiológica. As caixas de transporte de peixe, numa pesquisa, foram escolhidas como o objeto mais contaminado. Para vocês terem noção, em primeiro lugar ficou a caixa de peixe, em segundo lugar ficou o carrinho de supermercado. Carrinho de supermercado, a pessoa foi no banheiro, pegou na comida, pegou na boca, pegou ali e tal, passou... Está ali naquele carrinho, está desenvolvendo um monte de micro-organismo. Aí a gente pega ali, depois pega na comida, leva a comida na boca, sem lavar a mão, coisa boa. Nossa, terrível. Está cheio de nutriente ali, um monte de bactéria, né, para morrer. Então, segundo foi o carrinho do supermercado. Terceiro foi maçaneta de banheiro. A caixa de peixe ficou mais contaminada do que maçaneta de porta de banheiro. Pra vocês terem noção, nessa pesquisa grande que foi feita sobre objetos e contaminação. Então, o problema da carne de peixe é transporte, qualidade do produto e resíduos químicos como metal pesado. Então, indico que seja a primeira a ser retirada. Entenderam? Próximo. Eu assisti uma reportagem de policiais fazendo bafômetro e aconteceu que uma mulher estava alcoolizada. E ela disse que não tinha bebido, mas tinha comido muito chocolate. Então, eu quero saber se o chocolate alcooliza também, se vai comer em grande quantidade ou em pouca. Será que não é um chocolate com licor? Pode ser, né? Mas o que acontece é assim, o chocolate, no nosso corpo, ele tem estimulante. Ele pode te tirar, ou deixar você mais agitado, né? Mas eu não sei se chega ao ponto de simular um alcoolismo, ou no caso ali, uma pessoa que esteja, né, alterada para dar teste positivo no bafômetro. Eu desconheço isso, né? Só se for com licor. Aí sim, daria, né? Mas o que acontece, o problema do chocolate é que assim, ele tem um estimulante, e o estimulante ele atravessa a barreira encefálica, ele chega no teu cérebro muito rápido e não pede licença para entrar. Ele vai atravessando a barreira e ele vai acabar produzindo alguns hormônios que vai gerar um nível maior de estresse e vai tirar você muitas vezes daquele juízo perfeito, né? Interfere no discernimento. As pessoas que logo depois de comer muito chocolate, eles não têm condições de fazer sábias escolhas. É difícil naquele momento fazer sábias escolhas. Por quê? Porque o cérebro está encharcado de dopamina e ele não está em seu são juízo. Negócio terrível, né? Então, assim, o chocolate tem esse problema. Interfere no culto a Deus que é racional. Pois não. A minha pergunta vai um pouco em linha com a primeira pergunta. Eu queria que você falasse para a gente de uma forma bem geral. A gente sabe que o assunto é extenso, mas a gente não tem a visibilidade do que é o processo em si, em termos de qualidade, em termos de o quão contaminada determinada carne pode estar, né? Eu certa vez viajei, era um lugar que se utilizava de frutos do mar, Mediterrâneo. Eu fui num restaurante. Na entrada do restaurante tinham várias lagostas assim. Eu achei interessante. Para mim estava tudo morto, mas não estava. Elas estavam lá se mexendo, na verdade agonizando. Então, assim, o que se faz com os animais hoje é muita crueldade. Fora a questão do abatimento deles também, que é muito cruel. Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Essa foi a minha disciplina que eu ministrava no curso de zootecnia, era a tipificação de carcaça. Era como que era abatido o animal. Você falou da lagosta. Sabe por que a lagosta está viva? Porque assim que ela morre, ela tem muita contaminação, ela começa a apodrecer.
Então você tem que deixar ela viva até a hora que o cliente escolha, eu quero aquela. Porque assim, ficam elas expostas, né? Então, já começa a entrar no processo de agonização, de agonia, né? Só que ainda estão expostas, por quê? Porque o cliente chega e fala, eu quero uma lagosta e tal. Não, o senhor pode escolher, eu tenho essas daqui. Aí ele vai e aponta qual que ele quer. Eu quero aquela fulana ali. Aí pega a fulana. Se eu colocar a lagosta, tiro da água e coloco a lagosta dentro da água quente, o que acontece? Ela sai de dentro da panela. Ela não fica lá dentro. Siri é a mesma coisa, né? E eu, antes de ser adventista, eu comia casquinha de siri quando viajava para a praia junto com meu tio. Eu lembro que a gente pegava os siris, né, ele comprava vivo os siris, e quando você queria cozinhar o siri para você preparar, você não pode colocar o siri na água quente, porque se você colocar na água quente, ele pula fora da panela. Então, o que você faz? Você coloca ele na água fria, e aí você começa a aquecer a água vai subindo a temperatura, ele não percebe esse aumento e morre cozido. Morreu cozido sem perceber. Então, tem a questão do sofrimento. Mas vamos falar, por exemplo, como que é um abate de um bovino, já que você perguntou, só para vocês terem uma dimensão de como acontecem as coisas dentro do frigorífico. Isso é um problema porque Deus fala que nós deveríamos cultivar e guardar o jardim lá no Éden. Cultivar era plantar, lavrar a terra ali, você trabalhar com a terra para produzir o alimento. E guardar é proteger. Guardar é dedicar tempo para cuidar daquilo que Deus deu como presente para o homem. E o meio ambiente é algo que foi dado para o homem como presente. Deus nunca estabeleceu a carne como um alimento, a não ser depois do dilúvio, com permissão para comer. Mas lembrando que era por um período que deveria se comer, e depois que foi liberado o consumo da carne, os dias passaram a ser 120 anos. Antes, vivia por volta de 900. A queda foi muito grande depois do consumo desse produto. A ciência hoje, trabalhando com cromossomos, ela já descobriu que os nossos cromossomos, os nossos DNAs, eles têm capacidades infinitas de duplicação, o que nos conduz a uma vida eterna. Então a ciência já descobriu que a gente poderia viver eternamente. Mas ela diz assim, mas não sabemos por que o limite de duplicações só chega até 120 anos. Interessante que ela já chegou à conclusão de que o limite é 120 anos, que poderia viver eternamente, mas não consegue entender. É tão fácil, né? A gente sabe, né? Não sei por que eles ficam perdendo tempo, gastando dinheiro para saber, né, por que é 120. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O abate é assim. Os animais, quando você vai fazer o transporte, pensa o seguinte, quem está fazendo o transporte? É o dono da fazenda ou é o dono do frigorífico? É o dono do frigorífico que faz. É interessante, então, para o dono do frigorífico que esse boi chegue mais pesado lá no frigorífico ou mais leve? Mais leve. Porque é ele que vai pagar o peso. Se esse boi vier bebendo água no caminho inteirinho, vai chegar com o bucho cheio d'água, vai pesar, só no estômago do boi, nos 4 estômagos, que é retículo, rumo, eumaso e abomaso, esses 4 estômagos do bovino têm capacidade de 150 litros de água. Imagina se ele chegar com o bucho cheio, ele está pagando 150 litros a mais, 150 quilos a mais, são 10 arrobas. 10 arroba que você está pagando. Então, é interessante para quem está fazendo o transporte que esse animal chegue desidratado. Chegue desidratado. Então, não é oferecido água para o animal durante o transporte, nem no período quando ele chega até a hora do abate. Não oferece água. Tá? Esse animal também não vai comer. Por quê? Porque senão ele vai estar com as vísceras dele toda inchada, com produção de gases, e na hora que você está cortando, um risco de você cortar uma daquelas vísceras e ter a contaminação da carne é muito grande. Então, ele precisa estar com o intestino vazio. Então, o animal também fica sem comer por pelo menos 24 horas antes do abate. Esses animais, eles vêm de várias regiões, de várias fazendas, nunca se viram. E, de repente, chega todo mundo lá no frigorífico, e aí eles colocam em baias, né, em quadradinhos, ali, um grupo de animais. Às vezes, você coloca um grupo de animal aqui, tem a cerca e um outro grupo de animal ali que eles nunca se viram. Esses animais se estranham, ficam trombando na cerca, tentando agredir um ao outro e começam a sofrer lesões, né, corporais por conta dessa disputa, dessa briga que está havendo entre esses animais que são estranhos um ao outro. Muitas vezes, esse tipo de competição que eles ficam ali batendo na cerca, né, tentando intimidar o outro grupo que está ao lado, gera lesões na carne que faz com que a carne seja inviável para se colocar numa prateleira. Ninguém vai comprar uma carne que está com um hematoma roxo ali enorme, não é? Se você tem esse tipo de carne e não pode colocar na prateleira, para onde ela vai? Para onde? Embutido.
Ela vai para hambúrguer, vai para salsicha, vai para mortadela, vai para presunto, vai para qualquer coisa, mas não vai para prateleira. Não vai para prateleira. Então, isso é um problema já. Outra coisa, esses animais estão aqui para morrer. E aqui estão vários animais que já estão morrendo. Vocês já sentiram o cheiro de sangue? O cheiro de sangue se propaga no ar. E os animais que estão aqui estão sem comer, sem beber e sentindo o cheiro de sangue. Mais a questão da irritação daqueles animais. Isso começa a gerar no animal um sentimento de angústia, um sentimento de estresse muito grande, e esse sentimento de estresse e angústia que ele vai sofrendo aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol e outro chamado epinefrina. Antiga adrenalina, agora é chamado de epinefrina. Isso faz com que o animal tenha ataque cardíaco. Ele vai acabar usando uma boa parte da reserva de açúcar que ele tem dentro da musculatura, que é chamada de glicogênio, como fonte de energia naquele momento, que seria importante depois no pós-mortem do animal, depois que ele foi abatido. Então ele acaba usando e a carne vai ficar dura. A carne fica dura. Para fazer o amadurecimento dessa carne, são usados produtos químicos e um dos tratamentos que são feitos é chamado de picanha maturada. Já ouviram falar? A picanha maturada, você vai pegar a picanha e vai colocá-la dentro de uma câmara frigorífica, numa temperatura que ainda existe crescimento microbiológico, mas um crescimento controlado. Vai deixar essa carne por 40 dias entrando em estado de putrefação, para que ela agora se torne macia, e depois você oferece ela no mercado, custando aí R$80 o quilo. Entenderam? Isso é picanha maturada, é carne já em estado de putrefação. Né? Por conta do quê? Do estresse do animal que gastou o glicogênio que era importante no pós-mortem para que ele tivesse uma carne macia. Tá? Tem uns que ficam se olhando, rindo, apontando um para o outro. Eu faço de conta que eu não vejo. Não. Mas vamos continuar. Os animais estão estressados, estão sentindo o cheiro de sangue, aquilo tem trazido uma agonia nos animais. Tá? Quando eles vão entrar para a fila de abate, aquilo chama seringa, um corredor onde os animais vão passar, onde consegue passar um animal por vez. Eles ficam se espremendo, tentando voltar, porque eles estão ouvindo os outros animais que estão morrendo ali, né, mugindo. E isso causa mais estresse, eles querem voltar, mas não podem voltar, então fica uma pessoa lá atrás com um espeto cutucando esses animais para empurrá-lo para frente e continuar seguindo a linha da seringa. Quando ele chega na linha de abate, a primeira coisa que é feita com esse animal é uma insensibilização, que no passado se fazia com uma marreta que pesava entre 4 a 6 quilos, né, que você girava a marreta e tinha que bater no osso frontal do animal. Esse osso ele é tão duro que às vezes precisava de 2 ou mais marretadas para que você conseguisse causar uma insensibilização. É muito duro. E aí eu vejo uma correlação extremamente interessante para fazer com a vida espiritual. Deus colocou o centro da razão atrás desse osso aqui, que é considerado o osso mais duro do nosso corpo. Por quê? Para que ele fosse bem protegido, para que a gente caísse, batesse, mas não afetasse o lobo frontal. Mas o problema é que nós temos a proteção física, mas nós abrimos muitas vezes as brechas para que o inimigo domine a nossa mente através das nossas escolhas, porque isso compete a mim. O que competia a Deus em termos de proteger, ele já fez. Interessante, né? Mas aí o animal hoje sofre uma insensibilização feita com uma pistola pneumática, onde você pega a pistola, encosta na testa do animal. Essa pistola ela tem um êmbolo de metal que, quando acionado, ele vara o osso e vai até a metade do cérebro do animal. Isso causa uma insensibilização, o animal ele continua sentindo dor, continua vivo, só que agora ele para de reagir. Ele para de reagir de forma agressiva. Na hora que ele sofre essa insensibilização, ele cai numa rampa que... Sabe quando você vai para o aeroporto e está saindo a sua mala do raio-x, não tem aquela rampinha, aquela esteirinha? É uma esteira parecida com aquela, é igual àquela, na verdade, só que mais reforçada por causa do peso do animal, que chega a torno de 450 até 600 quilos o peso de abate final. Né? Então ele cai naquela esteira e chega num lugar onde, por conta da insensibilização, ele vai vomitar. Isso é chamado praia de vômito. Olha que nome bonito, né? Praia de vômito. Ali o animal vomita e cai em cima do vômito dos outros animais, né, que já estavam ali. Ele pega o gancho, fixa o gancho na perna traseira do animal, nessa região que a gente chama de jarrete, e suspende o animal. O animal está vivo ainda, e a primeira coisa que é feito é a degola. Você faz a degola, o sangue do animal está jorrando, esse sangue está sendo coletado, não se desperdiça o sangue. Eu estou dando os exemplos, né, agora. Ficou feio o assunto. Ela perguntou, eu preciso responder, e eu respondo com detalhes, tudo que me pergunta. Esse sangue começa a ser coletado numa canaleta, essa canaleta vai conduzir para um tanque grande, onde esse sangue que foi coletado vai ser usado depois para fazer corante para alimento. Né? Se faz um corante chamado corante de hemoglobina. Então, quando você pega um alimento, às vezes pode estar escrito corante de hemoglobina, pode ser de bovino ou pode ser de suíno. Tá? E esse é um risco. Então, quando vê corante de hemoglobina, evite de comprar o alimento, porque pode ser sangue de suíno. Tá?
E se fosse bovino também, a gente não recebe a recomendação na Bíblia de comer sangue, né? Esse animal, então, eles começam a retirar a pele do animal, retiram toda a pele do animal enquanto ele está vivo ainda, e aí ele faz a divisão da meia carcaça e o animal morre, né? Que vem uma serra, divide o animal ao meio, e na linha de produção, cada pessoa é responsável por uma área. Às vezes um é de cortar a pele do animal, o outro é de esgarçar, o outro é de cortar e tirar a pele, depois o outro divide a meia carcaça, depois eles vão separando por cortes, tá? Então esse é o sistema de abate. O animal sofre muito até, né, ele sofrer a morte realmente no sistema de abate. O problema é que tudo isso é feito para atender a ganância do homem. Isso que é duro. Isso é duro. Esse sofrimento é feito para atender a ganância do homem. Se fosse um abate de suíno, seria muito próximo do bovino. Se for um abate de frangos, os frangos eles são colocados dentro de um recipiente grande, né, onde tem um fiozinho, um filetinho de água. E aí eles vão, ligam um eletrodo, todos os frangos levam um choque ao mesmo tempo, né, e aí sofrem insensibilização através de um choque, numa alta voltagem. Né, isso faz com que o coração ainda tenha um ataque cardíaco, degola o animal, e por conta do coração estar batendo acelerado em virtude do choque, ele consegue eliminar bastante do sangue que estava retido na carne. Isso é feito porque no Brasil, uma boa parte da carne de frango, ela é exportada para os países árabes. E aí você tem um sistema de abate exigido por eles, onde a linha de abate tem que ser voltada para a Meca. Né? Então, tem todas essas questões que precisam ser respeitadas no abate do frango para que seja oferecido, né, para as pessoas. Né? E tem abate aí de tudo quanto é animal, né? Abate de coelho, onde você segura ele pela traseira e dá um bate na cabeça dele para quebrar o pescoço, aí você corta, fura que assim, e tira toda a pele de uma vez. Então, abate é uma coisa feia de se ver, não é bonito nem de falar, muito mais de se ver. Né? Mas o pior de tudo é que muito do que a gente vê no abate, ninguém faz ideia. E eu vou só fechar essa resposta da seguinte maneira. Eu já vi muitas vezes carnes onde era aplicado o local ali onde se aplicava a vacina dos animais, né? Aquilo às vezes gera uma certa inflamação, vira um tumor, é um câncer, né? É um câncer. E quando você tem aquela carne que tem um câncer, você pega aquele corte, tira o tumor, joga o tumor fora, mas você não vai colocar depois um colchão mole com um buraco lá, e você vai perguntar ao fazendeiro, o que é isso aqui? Não, aqui tinha um câncer aí, a gente tirou, mas está tudo tranquilo. Você vai comer? Claro que não. Mas eles retiram o tumor e aquela carne é usada para embutido. Então, o meu pedido, isso é um pedido que eu faço para vocês. Se vocês ainda levarem um tempo para abandonar a carne, porque cada um tem o seu tempo, eu acho que deveria ser hoje para todo mundo, mas cada um tem o seu e é preciso ser respeitado esse tempo. Se você ainda precisa de um tempo, por favor, coma carne, não coma embutido. Porque embutido é o pior do que existe. São as aparas e muitas vezes as carnes que não servem para prateleira. Tá? Não come embutido de jeito nenhum. Hambúrguer, salsicha, presunto, mortadela de frango, cai fora disso. A máquina que faz salsicha, ela faz qualquer coisa virar salsicha. Qualquer coisa que você coloque lá em cima vira salsicha. Pena, bico, pé, vai tudo. Tá? Isso é verdade, porque eu já vi e já comprei uma salsicha da Turma da Mônica, quando eu comia carne de frango ainda, e de repente estava cortando, enroscou, puxei uma pena de frango que estava lá dentro. Ainda bem que era de frango, né? Podia ser de outra coisa. Sim, embutido é nitrito, nitrato, amônia. E olha, a amônia é um negócio que mata e não precisa ser relatado como produto, como ingrediente, porque a amônia ela faz parte do processo de manipulação da carne. Como é um ingrediente do processo, não precisa ser citado no rótulo como sendo ingrediente do alimento. Olha que terrível. E aí a gente está comendo esses embutidos cheios de amônia e a amônia mata. Foi aquele caso do peixe que a gente falou. Foi a terceira pergunta, né? Essa ou a quarta? Terceira, mais duas. Aqui? Eu queria saber... Da onde vem? Ah, está aqui. Eu queria que você explicasse sobre o hormônio no frango. Tá. E fazer um pedido para você, para sua esposa cantar 2 hinos em vez de um no final. Tem que ter votação. Vocês aceitam 2 hinos ou preferem só um? 2? Então 2. Aí, contigo, tá? Então, assim, hormônio no frango. Tem hormônio no frango? Não. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito cauteloso com o que eu falo. Falo daquilo que eu conheço. E se não conheço, não falo. Não existe hormônio no frango. Não existe. No frango tem outros problemas. Não hormônio. Também não é uma carne boazinha, não, tá? Eu vou explicar. Por que não tem hormônio? Porque o hormônio você não pode dar na ração. O hormônio tem que ser injetado.
tem que ser injetado. E aí, quando você vai injetar o hormônio em 6 mil frangos, imagina, o termo correto não é pintinho, é pintainho. Imagina você recebe 6 mil pintainhos e vai ficar lá, seringuinha aplicando o hormônio. Então não dá, não tem hormônio. O que tem, então, que faz tão mal na carne do frango? Antibiótico, que às vezes é até pior, né? Tem muito antibiótico que é dado para os frangos. Por quê? Porque esse antibiótico ele vai servir como um promotor de crescimento, vai favorecer o crescimento do frango para que ele chegue no peso de abate rapidamente e vai impedir que aconteça um processo chamado morte súbita. O frango ele cresce muito rápido, ele tem carcaça de um frango adulto, mas tem um coração de um frango jovem. E o coração dele não suporta, tem infarto e ele morria por volta de 39, 40, 41 dias. Tá? Se ele estava morrendo, deixa eu ver aqui também, porque todo mundo virou para cá. Então, os frangos morriam e eles davam antibiótico, porque isso evitava essa morte. O problema é que quando nós ingerimos o antibiótico, o que quer dizer a palavra antibiótico? Anti é contra, não é? Bio, vida. Ótico quer dizer o quê? Antibiótico contra a vida, a promoção da vida, causa morte. Então, nós estamos ingerindo uma substância que, quando a gente usa antibiótico para matar uma doença, ele não mata só a doença. Ele mata células sadias e mata a doença também. No entanto, que todas as pessoas que passam por um uso de antibiótico aí de 7, 10, 15 dias, sempre estão com o sistema imunológico deprimido ao final disso, porque mata a célula doente e a célula sadia. Então, assim, esse é um grande problema da carne do frango. Além de toda aquela questão que nós falamos do sistema de produção, a carne vem muito intoxicada, né? Se usa hoje corante já na ração, para que a carne do frango fique um pouquinho mais amareladinha, né? Porque a carne do frango ela é muito pálida. Se você abater o frango com 42 dias e ele não tomou sol, você não tem pigmentação na carne. Então é uma carne branca, pálida, com aparência horrorosa. Então se usa pigmento na ração, e o animal come o pigmento, e isso dá coloração na carne dele. Tá? Então esse é o problema da carne de frango. Eu falei que ia falar mais uma outra coisa a respeito da carne, qualquer. Ah, tá. O hormônio se usa em carne bovina. Carne bovina, se usa hormônio. Não é em toda a carne bovina, mas numa boa parte da carne no Brasil, sendo proibido, se usa hormônio sim. Por quê? Qual é a raça bovina mais criada no Brasil? Alguém sabe? Nelore. Nelore vem da África, né? É um animal arisco, um animal difícil de lidar. Então, nós temos que entender duas questões. A lida do animal, o manejo do animal é trabalhoso. Eu quero um animal mais dócil. Eu tenho como transformar um animal que é de difícil lida numa lida mais fácil? Tenho. Vocês já vão ver como. Tá? E outra questão importante. Qual região está o corte nobre das carnes? Na dianteira ou na traseira? Traseira. Pergunta, quem desenvolve mais traseira? Fêmea ou macho? Fêmea. Só que não é interessante trabalhar com fêmea, porque a taxa de conversão da fêmea é menor. Ela tem que comer mais comida para ganhar 1 quilo de carne. Então não é interessante trabalhar com fêmea, é interessante trabalhar com macho. Mas o macho não vai desenvolver a parte da traseira onde estão os cortes nobres. Como é que eu faço para macho desenvolver corte nobre? Uso hormônio feminino. Aí ele vai ficar um boi manso. Boi manso, entenderam, né? Boi manso é o boi gay, né? Vai ficar bonzinho, né? Tá com hormônio feminino, diminuiu. O homem não é mais agressivo? É ou não é? O homem é mais agressivo do que mulher, né? Mas quando você usa o hormônio feminino, o animal ele fica mais dócil, a lida se torna mais fácil. E além disso, ele continua com uma boa taxa de conversão alimentar, só que ele começa a desenvolver os cortes traseiros. Então você começa a ter mais carne nobre no animal. Então é interessante. No bovino, então, é interessante o uso do hormônio. Outra carne que tem um alto grau de hormônio, que eu esqueci de falar para vocês, é o peixe. O peixe tem hormônio, principalmente se for tilápia. Você pensa assim, ó, o peixe nasce com sexo, sim ou não? Não. O peixe, tilápia, quando nasce, não tem sexo. É um animal chamado assexuado. Ele vai definir o seu sexo ainda baseado em uma única questão. Qual? O número de fêmeas que tem e o número de macho que tem dentro do tanque. Se você tem um alevino que nasceu e tem muitas fêmeas no tanque, ele vai fazer opção para virar homem, vai virar macho. Se ele está num ambiente que tem muito macho, ele vai fazer opção para virar fêmea. Para quê? Para continuar a reprodução da espécie.
Como é que ele sabe se tem muito macho ou muita fêmea? Baseado no hormônio que tem do peixe. Então, o que eu faço? Quando o alevino ainda acabou de nascer ali nas suas primeiras horas, eu pego e jogo ele dentro de um tanque e jogo um monte de hormônio feminino. Então, vai dar a impressão para aquele alevino que ele está dentro de um tanque onde existem muitas fêmeas. E eles vão fazer a opção por ser macho. E eu vou ter 99% de machos naqueles alevinos que foram tratados dessa maneira. O problema é que o hormônio acaba fazendo resíduo dentro do alevino. E quando a gente come depois o animal, acaba recebendo uma certa carga hormonal também. Tá? Então tem esse problema. Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui atrás. Da onde vem? Aqui lá atrás. de dentro da casa. De manhã você falou do vinho, né? Sim. E normalmente nós temos ouvido até de alguns médicos falando assim, olha, um cálice de vinho tinto por dia não tem problema nenhum, até bom, estimula isso, mas aquilo. Queria que você, por favor, explicasse sobre isso e qual seria a nossa melhor resposta quando nos fazem isso como adventistas. Muito bom. Essa pergunta é interessante porque a gente tem que entender que a ciência diz que o que é ruim é bom. Eles pegam o vinho, que tem coisa boa, tem ou não tem? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, me desculpe a pergunta, mas se eu pegar fezes, eu tenho coisa boa nas fezes? Tem ou não tem? As fezes, sabe o que é? É alimento que você não conseguiu digerir. Então está cheio de nutriente lá nas fezes. Mas isso não quer dizer que a gente vai começar a comer fezes. Né? Quem faz isso é o coelho. O coelho faz, chama secotrofagia o processo. Ele pega as fezes direto do ânus, não deixa cair no chão para não contaminar. Né? Pega direto lá, bonitinho, e come. Por quê? Porque ele tem que ter B12, e ali é onde tem a B12 dele. Né? Eu não recomendo ninguém fazer isso para suplementar B12, tá? Não é uma prática interessante. Mas, se até nas fezes eu consigo achar coisa boa, não vou achar coisa boa no vinho? Claro que eu vou. O que tem no vinho que faz bem? Tem uma substância chamada resveratrol. O resveratrol, ele é um flavonoide. O flavonoide, ele tem um potencial muito grande de prevenir problemas cardíacos, principalmente aquela acumulação de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Ele ajuda a impedir a formação das placas de ateroma. Entenderam? Tem coisa boa no vinho? Tem. Tem coisa ruim no vinho? Tem. O álcool. Então, olha a incoerência. Olha a incoerência, tá? Eu uso o vinho para proteger o meu coração. Mas quando eu tomo aquele cálice de vinho, o álcool aumenta a minha pressão. A pressão, ela não é uma alteração cardíaca. Então, eu estou tomando alguma coisa que faz bem e faz mal. Agora, que fique muito bem claro. Tem gente que diz assim, não beba suco de uva porque tem mais resveratrol no suco de uva. Mentira. A verdade tem que ser dita, mesmo que ela doa. Tem muito mais resveratrol no vinho do que no suco de uva. Só que a minha pergunta para vocês é a seguinte, vocês preferem ingerir um alimento, que é o vinho, que tem muito resveratrol e o álcool que faz mal, meio que um anula o outro, ou preferem ingerir um alimento que tem pouco resveratrol, mas não tem outros efeitos colaterais? Então é melhor o suco de uva. Por menos que ele tenha, aquele que tem é aproveitado. O vinho tem muito, mas se aproveita muito pouco porque já tem um efeito colateral do uso do álcool. Tá? Isso também acontece com café. O pessoal fala assim, mas café é bom para o cérebro, ativa o funcionamento cerebral. Concordo, o café ativa o sistema cerebral, faz você ficar mais alerta. O problema é que ele vai fazer você fazer isso daqui, ó. Seu cérebro vinha tendo pequenos picos de excitação e depressão ao longo do dia. Excita, deprime, excita, deprime, excita, deprime. De repente você toma um café, excita, mas depois deprime. Então, ele melhora naquele momento, piora depois. Então, é melhor não fazer uso dele e continuar o nosso cérebro, excita, deprime, pequeno. Pequenas variações não fazem mal para o cérebro. Grandes variações trazem envelhecimento precoce. Está envelhecendo precocemente, está estimulando o cérebro a trabalhar num ritmo maior do que ele pode. Tá? Última pergunta agora, né? Já foi? Então é você, Nete. Nós respondemos novas perguntas, porque já existe uma possibilidade de voltarmos em uma outra oportunidade, né? Então aí nós responderemos mais perguntas. Eu vou deixar nas mãos do Ivica alguns poucos cartões que eu trouxe, e caso você tenha alguma dúvida, precise de um acompanhamento, alguma coisa, você pode entrar em contato comigo, porque as pessoas têm me pedido hoje para fazer consulta online, fazer consulta pela internet, e eu tenho começado a prestar esse serviço porque é uma demanda grande, o povo da igreja quer mudar e precisa de orientação. Nós nos colocamos à disposição para esclarecer suas dúvidas e te ajudar caso seja preciso também. Tá?